Eu quero te convidar neste momento, nós estaremos indo para a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é edificando o altar em tempos de crises e nós vamos estar lendo a palavra do Senhor aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 21 e o versículo 24 ao 30, um texto bastante conhecido de todos nós. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21, versículos de número 24 ao versículo 30, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, no livro de Crônicas, o versículo 24, tornou o rei a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor, quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifício pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o que fazer em tempos de crises? O rei Davi, ele tomou um posicionamento que era a atitude de um orgulho em prática. Ele pediu aos seus generais que fizessem um censo, que contasse os filhos de Israel, principalmente aqueles que poderiam sair à guerra. Houve, da parte dos generais, uma certa relutância para fazer isso, porque entenderam que aquilo causaria certo desconforto para o reino, desconforto para o rei, era a transparência notória de um coração que estava mudando a sua confiança em Deus para confiar na força dos seus soldados. Fora algo que causou muita tristeza para o rei e para toda a nação. Quando ele, Davi, ordena que assim se faça, e então os generais saíram para fazer a contagem do povo. E levantaram em torno de 1.200.000 soldados que poderiam sair à guerra. Era muito numeroso o número de soldados. Davi então pensou no seu coração, com um exército como este eu estou protegido. Com uma força militar como esta, não tem como eu ser vencido pelos meus adversários em volta. Havia esquecido completamente que ele havia chegado até ali, porque Deus lhe havia sido propício. Deus tinha estado na frente nas batalhas, e lhe havia dado vitórias, e inúmeras vitórias. A própria Bíblia fala sobre as vitórias que Davi conquistou, porque o Senhor era com ele. Desde o seu princípio na vida militar, quando ele comandava uma parte do exército de Saul, e quando retornava da batalha, as mulheres estavam cantando, Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. E a Bíblia diz que toda vez que Davi saía, ele agia com prudência, ele fazia as coisas dentro de um princípio de temor a Deus, com sabedoria e com prudência, e Deus lhe concedeu vitória. Porém, neste episódio, nós encontramos o rei agora, voltando os seus olhares não mais para os céus, mas para a força do seu exército. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós precisamos sempre fazer menção do nome do Senhor. Uns se levantam e caem, nós, porém, estamos de pé,
porque o Senhor nos tem sustentado. Esta tem sido a tônica da vida de todos aqueles que temem a Deus. E Davi então toma este posicionamento, de fazer um grande censo, de poder contar, ver os números de soldados que ele tinha. Isso era uma atitude de orgulho, era uma atitude de autossuficiência, era uma atitude de independência da parte dele para com a proteção de Deus. E isso não caiu muito bem para Davi. Isso foi algo terrível para ele. Ele rejeitou o conselho de Joabe. Ele rejeitou o conselho dos outros generais do exército. Joabe ainda lhe perguntou: mas para o que o Senhor, meu rei, quer saber isto? Que o Senhor Deus multiplique o seu povo diante dos teus olhos. Não é uma boa coisa, mas a Bíblia disse que a palavra de Davi prevaleceu. Ele usou da sua autoridade de rei para fazer aquilo que havia estabelecido. Ele desagradou com essa atitude a Deus. O versículo de número 7 deste capítulo de número 21, diz a palavra do Senhor: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Tudo desagradou a Deus. Aquela atitude foi desagradável para Deus. Aquela atitude causou tristeza no coração de Deus. Por que Deus se desagradou daquilo? Porque Davi estava promovendo o seu pecado de autossuficiência, o seu pecado de orgulho, e isso tinha desagradado a Deus. Davi estava esquecendo que tudo que ele tinha conseguido até então fora Deus, e o próprio Deus disse: eu te tirei de trás da malhada, eu te tirei de trás do rebanho das ovelhas, e te coloquei como príncipe do meu povo. Ele precisava sempre se apegar naquilo que Deus fez. Nós jamais podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós. Como disse Zacarias, não devemos desprezar os dias dos humildes começos, porque foram aqueles dias primários que Deus estava lançando o alicerce para que pudesse escrever uma história nova em nossas vidas. E Davi estava simplesmente olhando para si, e isso desagradou a Deus. Você pode até desagradar o homem, você pode desagradar o governante, você pode desagradar as autoridades, você pode desagradar a sua família, você pode desagradar a sua igreja, o seu pastor, mas nunca jamais venha desagradar a Deus, porque desagradar a Deus é deixá-lo um quanto que descontente com as posições e situações tomadas, porque Deus é o dono de nossas vidas, e as nossas vidas estão na palma da mão dele. Ele é dono do nosso destino. Ele não é só o dono do passado de nossas vidas, mas do presente e do futuro. Façamos tudo para que não venhamos desagradar a Deus. O que é que desagrada a Deus? Os nossos pecados. Os nossos pecados é um tiro no relacionamento entre nós e Deus. A nossa autossuficiência, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa lascívia, os nossos pecados do imaginário da mente, eles são aqueles que desagradam a Deus. E como que eu posso ter uma vida agradável a Deus? Sempre viver em atitude de coração quebrantado, arrependendo das maldades cometidas e freando todo o desejo mau que há dentro de cada um de nós. E vivamos em paz com o nosso Deus cada dia. Quando Davi faz isto, Deus então usa o profeta e envia o profeta com uma mensagem. Não era uma mensagem que poderia causar agrado agora em Davi. O profeta vem dizendo: olha, eu tenho 3 alternativas para você. O Senhor Deus me envia você com 3 alternativas. Escolha uma das alternativas, daquelas que eu vou lhe apresentar. O que você quer? 3 anos de fome,
3 meses de fuga diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga. Não havia em todas as alternativas qualquer palavra que pudesse trazer algum consolo e conforto ao coração de Davi. 3 anos ser perseguido pelos seus adversários. Ele estava cercado por nações que iam para dar o revide, para dar a revanche. O desejo deles era lançar de impostos e tributos que Davi havia cravado aquelas nações. E se Deus tirasse a proteção de Davi, tirasse a proteção do exército de Davi, para poder serem agora atacados pelo inimigo, eles seriam um alvo fácil. Isso demonstra que podemos preparar para a guerra, mas a proteção sempre vem do Senhor. Deus é Deus que nos protege, Deus é Deus que nos guarda. Não é na nossa força, não é na nossa autoridade, mas é Deus que sempre está diante para nos conceder vitória. Portanto, meus irmãos, que escolha difícil a ser tomada. Qualquer uma daquelas escolhas seria terrível. 3 anos de fome, 3 meses fugindo, ou então 3 dias de pestes. Mas Davi conhecia a Deus, e quando você conhece a Deus, faz toda a diferença. Para tomar escolhas, ainda que seja escolhas em situações não alvissareiras, para fazer uma escolha, ainda que seja uma escolha em momento de dor e de sofrimento, conhecer a Deus faz toda a diferença. E Davi então prefere cair na mão de Deus, como ele disse ao profeta, que caiamos na mão de Deus, porque as suas misericórdias são infinitas. Ele toma uma decisão, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. É melhor contar com Deus do que contar com o homem. É melhor saber que Deus está realmente ao lado da gente, não importando quantas falhas, quantos pecados, quantos erros temos cometido, mas sabemos que a misericórdia dele é grande. E eu quero nesta noite te dizer, não importa o que você tem feito, pode ser que você tenha descido mais baixo, você pode ter ido a lugares mais distantes, mas saiba de uma coisa, não existe lugar tão longe em que a misericórdia de Deus não possa te alcançar. O braço da misericórdia de Deus alcança todas as partes. E Davi já havia dito no Salmo 139, se eu subir aos céus, tu ali está. Se eu descer às profundezas, tu ali está. Não há nenhum lugar que esteja tão distante do braço da misericórdia de Deus. Portanto, meu irmão, Davi conhecia Deus, e conhecer a Deus na hora da crise faz toda a diferença. Ele disse, vamos cair na mão de Deus, vamos cair na mão de Deus e vamos clamar por misericórdia, vamos cair na mão de Deus e vamos pedir para que Deus não venha com toda a sua fúria sobre nós. A Bíblia diz que foi a escolha que Davi teve, neste momento em que o nosso país vive um dilema tão grande, em que se avizinha cada dia mais uma pandemia galopante para chegar em muitas cidades. O que vamos fazer? Igreja de Jesus Cristo, você que é crente, você pastor, você obreiro, você irmã do ciclo de oração, jovens, adolescentes e crianças, o que vamos fazer? Vamos para as mãos de Deus, caiamos na mão de Deus, porque as mãos dele é mão de misericórdia. Vamos nos entregar nas mãos dele, vamos pedir a ele, vamos incomodar os céus com o nosso pedido e com o nosso clamor, vamos incomodar o trono de Deus, dizendo, Senhor, socorre-nos nesta hora, porque se o Senhor falhar, nós estaremos perdidos. Mas eu nunca vi Deus falhar, e não é agora que Deus vai falhar para conosco, não é agora que Deus vai falhar para com a nossa nação, não é agora que Deus vai falhar para com a nossa igreja, não é agora que Deus vai falhar para com a tua família, para com os teus filhos, para com você, não é agora, a porta vai abrir, porque caímos na mão de Deus e a misericórdia. Você é empresário, você é comerciante, você é autônomo, eu quero te deixar esta palavra, não é agora que Deus vai dar as costas para você, nesta hora de crises, caiamos
confiamos na mão de Deus, clamamos por sua misericórdia, porque comércios que hoje estão fechados abrirão, restaurantes que estão fechados voltarão a funcionar, a empresa onde você trabalha, em que o empresário está desesperado sem saber o que fazer, Deus há de entrar com providência. Aquele trabalhador autônomo que vê cada dia que passa o conseguir o trabalho para continuar sobrevivendo e sustentando a sua família, creia, caia na mão de Deus, porque grandes são as suas misericórdias. Venha para as mãos de Deus, porque as mãos de Deus é misericordiosas. Meus queridos irmãos, ainda que Davi caiu na mão de Deus, houve 70.000 que morreram com a peste que o anjo trouxe. O anjo tirou a espada da bainha e começou a ferir a terra de Israel, até chegar em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, que direcionou a sua espada em direção a Jerusalém para destruir, Deus disse basta. Deus disse basta, porque até as pragas de Deus têm limite, porque até os juízos de Deus têm limite, e Deus nesta noite pode estar dizendo a este vírus, aonde ele estiver, basta, até aqui você chegou, e daqui você não passa. Ele pode estar dizendo nas cidades de São Paulo, de todos os outros estados, aqui você cai, aqui você se acaba, porque nós cremos na palavra de Deus. Naquele dia havia uma marca de sangue na porta da casa dos israelitas no Egito, e ali o anjo da morte não entrou, porque Deus disse aqui não toca. Deus também disse àquele anjo naquele dia, que estava prestes a destruir Jerusalém, basta, até aqui chegou. Oh meus queridos, e a orientação foi para Davi, que ele deveria ir até a eira de Araúna, para ali edificar um altar, para ali oferecer um sacrifício. Ele ficou com medo de ir em Gion. Gion era onde estava o tabernáculo. Por que ele ficou com medo? Porque ele teve medo do anjo do Senhor. Ele teve medo da praga. É normal o medo no momento em que a praga é anunciada. É normal você ver as pessoas se retirando em seus lares. O medo muitas vezes é preventivo. O medo muitas vezes demonstra que nós somos frágeis, que nós somos limitados e que nós não temos condições de enfrentar os problemas. O medo é isso, mas existe aquele medo mórbido. Qual é o medo mórbido? É aquele medo paralisante, aquele medo desesperante, aquele medo que faz com que as pessoas morram antes mesmo que chegue a praga, somente com uma notícia. Este não é o Espírito de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia. Tem uma praga lá fora, tem um problema lá fora, tem uma situação lá fora, nós sabemos, somos conscientes, elas estão lá, mas não são essas pragas e nem essa situação que vai nos colocar pavor, que vai nos tirar realmente de paz, que vai tirar a nossa tranquilidade. Não, essas pragas, elas estão marcadas, assim como começou, elas vão terminar, e queira você entender que tudo está na mão de Deus, nada escapa das suas mãos. Meus queridos irmãos, ele chega naquela eira de Araúna, e o próprio Araúna também tinha visto o Senhor, com o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Ele também tinha contemplado, e ele tinha escondido seus filhos com precaução, porque sabia que os filhos poderiam morrer pela praga. E quando chega a comitiva do rei, no alto daquela eira, Araúna sai do seu esconderijo, e o rei disse: Araúna, eu vim aqui e eu quero comprar por o preço que você estipular esta eira, para que oferecer um sacrifício ao Senhor meu Deus, para que edificar um altar. O Araúna disse: não, eu vou te dar livremente. Ele disse: de maneira alguma, eu quero pagar o devido preço, porque eu não vou oferecer a Deus algo que não me tenha que ser sacrificado da minha parte. Veja, meu irmão, o altar está no trabalho, está em colocar as pedras nas suas devidas ordens, requer
lugar ideal, aonde Deus quer que seja feito. Também edificar o altar, meu irmão, é uma prova de reconhecimento de que Deus é Senhor da vida. Davi havia contado o povo, a peste chegou, mas Davi agora com o altar, ele estava demonstrando: Senhor, eu estou de volta. Ó Senhor, eu estou me arrependendo da minha translocada atitude. Ó Senhor, eu estou voltando, da situação que eu havia cometido. Senhor, eu estou arrependido do meu pecado, eu estou aqui comprando uma eira, eu estou aqui edificando um altar, eu estou aqui preparando os animais, eu estou aqui, Senhor, para fazer com que nós voltamos novamente em paz contigo. Assim é a atitude de todo cristão. Não importa o quanto você tem errado, mas você pode voltar a edificar o altar. Não importa o quanto você tem causado de sabores ao coração de Deus, dificuldade ao coração da sua família, mas você pode voltar ao Senhor nesta hora. Você pode neste momento voltar e edificar o seu altar aos pés do Senhor. Você pode reunir a sua família, dar das mãos e dizer: Deus, até aqui nós vivemos, Senhor, levianamente, nós vivemos na carnalidade, nós vivemos despreocupado com a vida espiritual, mas a partir de hoje, Senhor, nós estamos edificando o nosso altar, nós estamos clamando ao Senhor novamente, nós estamos pedindo ao Senhor novamente. Se em cada lar do nosso país, em cada lar de nossa cidade, os habitantes de Araçatuba e região estivessem unidos nesta hora em oração a Deus, tenha uma certeza, meus irmãos, que Deus ouviria dos céus e estaria mandando uma vitória muito rápida. Davi, então, ali começa a edificar o altar, começa a reconhecer a grandeza de Deus, que Deus era tão grande na sua vida. Começa a dizer como um testemunho vivo, porque o altar era um testemunho de que ali estaria um adorador, de que estaria ali alguém que sacrificou alguma coisa, estaria alguém que conversou com Deus. O altar era esse testemunho, e Davi estava dizendo: eu levanto este altar para demonstrar que Deus é grande na minha vida, eu levanto este altar para demonstrar que tudo que eu tenho veio das mãos de Deus, eu levanto este altar para demonstrar que eu estou confiando em Deus nesta hora da crise. Eu levanto este altar para demonstrar que a minha confiança agora estará mais forte no meu Deus, porque sei que Ele é misericordioso. Assim deve ser a sua atitude: voltar para Deus, dobrar o seu joelho, colocar a sua boca no pó, clamar a Deus, render-lhe graças, a emendar os seus caminhos, arrepender os seus pecados e colocar a sua vida em ordem na presença de Deus, porque Ele ainda é Deus e nunca deixará de ser Deus, e Ele há de atender. Edificando o altar. O altar é um lugar de sacrifício, tem que pagar um preço. As bênçãos do Senhor, ela tem o seu devido preço. Se você quer, você precisa pagar esse preço. A única coisa grátis de Deus para nós é a salvação. Para nós é grátis, mas para Ele custou um alto preço. Foi o seu Filho Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. As demais bênçãos do Senhor requer de cada um de nós um sacrifício, que estejamos dispostos a sacrificar, a colocar a nossa vida em ordem, voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. Você se lembra quando você começou na vida cristã? O seu coração era inclinado a Deus, mas com o passar do tempo o coração foi distanciando, até mesmo a igreja precisa voltar aos primórdios. Oh, meus queridos irmãos, nós precisamos reordenar o nosso caminho, nós precisamos voltar, nós precisamos chegar-nos a Deus, e Ele chegará a nós. Nós precisamos lançar de nós todo o pecado. Meus irmãos, nesses últimos tempos, o Evangelho virou um materialismo sem fim. Nós só escutamos mensagens materialistas, nós só escutamos mensagens de prosperidade, só mensagens que você vai se enriquecer, e de repente tornou-se um negócio rentável para muitas pessoas sem escrúpulo neste meio evangélico. De repente as pessoas voltaram realmente para viver um boom de fé que não é a realidade do Evangelho, e queremos simplesmente os bens materiais, queremos simplesmente as coisas dessa terra, estamos envolvidos e amando essa terra de uma forma tal, mas hoje, com esta situação que está aí fora, da mesma forma que fez Davi, que teve que
ir até a eira de Araúna para sacrificar. Nós também precisamos sacrificar agora. Chegou a hora de voltarmos para os pés do Senhor. Chegou a hora de lançar de nós os pecados, o dedo acusador, a mentira, a fofoca. Chegou a hora de amarmos o próximo de verdade. Não é amar o próximo pelo Face, é amar o próximo com uma atitude, amar o próximo tentando atender às suas necessidades. Chegou a hora de dar-nos nas mãos, nação brasileira, desde o presidente até o mais último neste Brasil, deve dar a mãos para poder voltarmos para Deus. Não é hora de pretensões, não é hora de postularmos posições contrárias, ou salvamos a nossa nação aos pés do Senhor Deus, ou não teremos nação para salvar. Vamos para Deus, porque grande é a sua misericórdia. Meus queridos irmãos, e quando ele edifica o altar, quando ele ali coloca o sacrifício, então Deus respondeu. Porque Deus responde quando nós edificamos o altar. Diz a palavra de Deus aqui no versículo de número 24, a palavra do Senhor dizendo a todos nós: tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O versículo 25, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. E o versículo 26, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo dos céus sobre o altar do holocausto. Meu querido, Davi edifica o altar, coloca o sacrifício e invoca o Senhor, clama pelo Senhor. E quer uma resposta mais real como aquela, desceu o fogo dos céus. Assim como desceu o fogo dos céus no altar de Elias. Assim como desceu a nuvem de glória no templo de Salomão. Desceu o fogo dos céus e queimou o sacrifício. Deus estava dizendo, eu me agradei. Deus estava dizendo, a minha ira passou, o meu descontentamento passou. Eu estou reatando de novo a minha comunhão com você. Eu estou reatando novamente a minha comunhão com a minha nação. Eu estou reatando de novo as minhas promessas sobre a sua vida. Eu estou reatando novamente as promessas sobre a vida dessa nação. E Deus mandou fogo, porque Deus não pôde se conter passivo quando a fumaça do sacrifício chegou até as suas narinas. Ele aspirou aquela fumaça, a fumaça do arrependimento, e disse, lá embaixo está o meu servo Davi, ele pecou, eu o castiguei, ele se arrependeu, e agora é hora de eu mostrar para ele que eu estou com ele. Deus não é aquele Deus que está conosco somente quando nós estamos fazendo a bondade. Deus está conosco em todos os momentos, e quando nós nos arrependemos, Ele simplesmente vem nos abraçar e dizer, estou contigo meu filho, vou te ajudar de novo, vamos levantar e vamos continuar a jornada. E o último versículo, o versículo de número 27, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Se nós realmente edificarmos um altar, nesta hora de Cristo, a ordem virá dos céus, o fogo virá dos céus, o castigo veio dos céus, o fogo veio dos céus, a ordem também virá dos céus. Davi fez tudo aquilo, edificando aquele altar, e Deus então olhou para o anjo e disse, coloque esta espada na bainha, e volte ao seu posto. Até aqui chegou a praga, tudo se acaba aqui. Se nós se arrependermos, meus irmãos, se hoje voltarmos para o Senhor, se hoje entregarmos realmente as nossas vidas a Ele, a mesma ordem Ele vai expedir lá do céu. Há muitos irmãos, amigos, esperando um decreto do governo, para que possamos voltar a termos os nossos cultos em aglomerações de pessoas de louvor a Deus. Mas o maior decreto, que está acima de todos os governantes da terra, virá dos céus.
virá dos céus. Ele é quem vai escrever o decreto. E ele vai dizer: volta, meu povo, para a minha casa. Faça uso da minha casa, mas faça uso da minha casa com alegria, com felicidade e com verdadeira reverência. Porque nós não estávamos mais reverenciando a casa do Senhor. Nós não estávamos mais preocupando e achando que esse lugar não era um lugar santo. Lamento muito aquelas pessoas que pensam que o templo é um lugar somente para ajuntamento de pessoas. Não. Jesus, ele sempre ia ao templo. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. O templo é um lugar, um ambiente destinado para um uso exclusivo. E qual é o uso exclusivo? Para que o povo de Deus se reúna em coletividade e adore o Deus que ele serve. Claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas quando o povo se reúne, a sua presença vem estar com eles no templo. Este lugar é destinado para isso. Todos os templos que conhecemos das igrejas cristãs são destinados para isso. Não é somente para ajuntamento irresponsável, irreverente. É um lugar aonde se prega a santidade. É um lugar aonde se fala do nome de Deus. É um lugar aonde vidas são tocadas pela palavra de Deus. É um lugar aonde os corações são quebrantados na presença de Deus. Portanto, meu amigo e irmão, vamos voltar novamente a cultuar a Deus, porque Deus vai mandar o anjo colocar a espada na bainha. Vamos edificar o altar, porque ao edificar o altar, Deus ouvirá a nossa oração. Que Deus muito nos abençoe e nos ajude nesta hora, para que possamos entender a sua palavra, edificando o altar em tempos de crises. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero orar com você e por você. Se você puder neste momento, quem sabe você colocou o seu pedido de oração aí nos comentários. Estaremos orando, estaremos pedindo, estaremos suplicando a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores sobre a tua vida, sobre a tua família. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós viemos diante da tua presença, Senhor, convictos, meu Senhor, de que tu és Deus de misericórdia, de que tu és aquele que faz milagres e maravilhas. Senhor, sabemos que nesta hora crucial de crises que se abate em muitas nações do mundo e também na nossa, nós queremos nos voltar para os teus pés, pedir que nos perdoe pela nossa leviandade, perdoe-nos, Senhor, pela nossa falta de espiritualidade, perdoa-nos, Senhor, pelas carnalidades praticadas por nós, mas faça, Senhor, com que nós venhamos retroceder do caminho errado e entrarmos pela veredas já, Senhor, estabelecida por Ti, andar debaixo do Teu temor, pedindo sempre a Tua graça. Olha para a nossa nação, olha para o nosso povo. Tem, Senhor, empresas sendo fechadas, tem, Senhor, comércios sendo fechados, Senhor, o caos se avizinha, pessoas estão, Senhor, desesperadas, uns se encontram pelas ruas sem saber o que vai fazer, outros estão perdendo o seu ambiente de trabalho, o pai de família está chorando. A próxima semana será uma semana decisiva nessa nação, e nós precisamos de uma resposta da tua parte. Claro que não somos nada, somos pó e cinza, mas também somos o teu povo, comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sharabakama namashori andarai, hiderevia kasa koma namashuri andarai, rendevia kaya sarabagabashori andarai. Portanto, meu Senhor, viemos humildemente diante de Ti, aí ajoelhados aos Teus pés, clamando para que o Senhor entre com uma providência. Os governos estão confundidos, os poderosos da terra estão balançados, Senhor, há um tremor generalizado nos corações da humanidade. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, as notícias são as piores possíveis e imagináveis, mas nós nos levantamos, Senhor, como povo Teu, para falar uma palavra diferente, porque a Tua palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai Celestial, Pai Santo, envia agora
fora, envia cura, envia cura, envia cura, envia cura. Abençoe aqueles que estão na linha de frente. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, os nossos parlamentares, o judiciário, meu Deus, os empresários. Pai querido, a toda a casta, Senhor, de todo o extrato social, a tua mão esteja estendida. Olha para a tua igreja, para o teu povo, cobre com a tua proteção, cobre com a tua bênção, cobre com a tua graça. Pai celestial, protege a nossa família, e que nenhum mal chegue à nossa casa, e que nenhuma peste chegue à nossa casa, e que nós sejamos guardados, Pai, para a glória do nome do nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, é que nós oramos. Abençoa o teu povo e dê a tua bênção hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.